Oi, oi, boa noite, boa tarde, bom dia, eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou Delma Brito. E eu sou a Michelle Egres. E esse é o Pode Ser, o podcast que vai te mostrar o poder de ser. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode mudar tudo. Ele é a constância. Então, minha gente, minha amiga, meu amigo, é através da constância que a gente vai realmente ter aquele divisor de águas entre quem realiza e quem não realiza. Porque muitas vezes a pessoa, ela quer uma coisa, ela deseja, mas ela fica engatinhando, patinando e ela não consegue chegar no resultado. Então, é através desse movimento, da constância, que a gente vai ter a realização de um sonho, a realização de um objetivo ou não. E assim, no Na Força do Amor, a gente trabalha, né, os 3 pilares, que é consciência, decisão e movimento. Só que eles não vão funcionar se não tiver atrelado à constância, né? Porque a consciência, ela te dá uma clareza onde você quer chegar. A decisão te faz dar o impulso para você ir, né? E o movimento é quando você resolve fazer uma ação em direção daquele seu objetivo. Só que se você não manter a constância, não consegue concluir, né? Então, esses 3 pilares precisam estar bem fortalecidos para a gente conseguir o nosso objetivo. E somente através da Constância. É a constância que vai dizer o que eu quero, se eu quero mesmo. Porque às vezes, olha só o que pode estar acontecendo também, né? A pessoa, ela tá faltando ainda um pouquinho de clareza. Porque quando a gente fala assim, eu quero uma coisa. Por exemplo, eu quero escrever um livro. Então, esse é o meu objetivo. Mas eu quero escrever esse livro, esse é o meu desejo, né? Eu tomo a minha consciência, eu pensei sobre isso, eu acredito que eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero contar uma boa história, e aí eu quero escrever um livro e vou transmitir isso através de um livro, né? Então eu tomei consciência que isso é importante, decidi escrever um livro. Mas aí, se eu não paro e escrevo um pouquinho todos os dias, se eu não paro para pesquisar um pouquinho todos os dias, eu não vou conseguir chegar, porque não basta só eu querer, eu desejar, eu ter a consciência que esse livro vai ser importante na vida das pessoas. Eu posso ter essa consciência, eu posso ter decidido escrever, mas se eu não tomar pequenos passos de forma constante, linear, como é que eu vou conseguir? Então é a constância que vai separar a gente, todos, de quem vai conseguir e de quem não vai conseguir. É só por conta da constância. Aí tem mais um detalhe, que às vezes a pessoa fica esperando o momento ideal pra escrever. Aí ela fala assim, eu tô esperando aqui a inspiração chegar. Ou então fala assim, eu vou escrever no final de semana. Aí vai ficar o dia inteiro escrevendo. Será que isso funciona? Ah, não, muito difícil alguém ficar o dia todo escrevendo, né? Até porque cansa. Então, por isso que é com pequenos passos, né? Pequenas coisas todos os dias, você transformar algo grande. Agora, se você não fizer esse pequeno todo dia, nunca vai conseguir. Igual nós mesmo, né? Tínhamos muitos planos em dezembro do ano passado, mas só os que a gente realmente queria aconteceram de lá pra cá, né? Porque foi lá atrás, em dezembro, gente, vai fazer quase um ano, que nós decidimos que ia fazer os desafios, né? De 21 dias para mudar a mentalidade, mudar as escolhas das pessoas, ajudar as pessoas a terem constância no exercício físico. Aí a gente também teve a decisão de gravar podcast. Só que a página no Instagram, isso, a nossa lojinha, ó, saindo. a caneca saiu. Então, assim, a gente teve uma chuva de ideias, Sim, né? Várias ideias. Naquele dezembro e janeiro. E aí, só o que realmente a gente queria, a gente colocou energia. Isso também é legal, porque assim,
nós somos seres humanos e temos, né, muitas ideias. Então, ainda mais quando a gente começa a conversar com pessoas cheias de ideias, cheias de vontade de viver e de fazer, a gente acaba também ficando muito criativo, né? Então, a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente precisa direcionar a energia e a constância no que realmente a gente quer naquele momento. E o cérebro, ele é treinável, né? Então, quando você coloca que você vai ser constante em alguma coisa, você consegue. E aí, após 21 dias, né, já existem estudos, né, que é o mínimo para se criar um novo hábito, né, com novas ações, para você conseguir manter depois é muito mais fácil. Eu me lembro que a primeira vez que eu tirei açúcar, para quem não sabe, eu estou fazendo um desafio sem açúcar aí de 75 dias. Comecei no domingo, hoje é sábado, né? A gente tem aí 6 dias já. Massa. Mas a primeira vez que eu fiz, meu Deus, no terceiro dia eu tava tendo teto preto. Eu ia morrer, eu juro pra você. Então, assim, o que acontece? Você vai, cada dia que você resolve fazer isso, o seu cérebro vai ficando mais treinado. Então você vai aguentando mais tempo. Isso. Porque é desconfortável você sair, né, da sua zona de conforto, que era comer um açúcar todo dia depois do almoço, né, que a gente gosta, é muito gostoso. E eu era essa pessoa também. E aí esses dias eu falei, não, vamos parar um pouquinho, vamos fazer um desafio. E aí eu tava me lembrando que todas as vezes que eu fiz depois dessa primeira que eu consegui, foi mais fácil. Olha só. É mais fácil, né? Então, assim, eu posso não conseguir hoje todos os 75 dias, se você for começar hoje. Mas você vai conseguir 10? Da próxima vez que você começar, os 10 já vai ser fácil. Então, você vai avançar ou mais 10 ou mais 5, né? Então, vai depender muito de quanto você vai querer. E tá tudo bem. É assim que vai treinando o cérebro. Cada dia ele vai aumentando um pouco mais a resistência e o seu limite também. E isso não é só para coisas que você deixa de comer, isso na sua inteligência emocional, aquela reação que você tem de imediato, sabe quando você é reativo? Que tudo que acontece parece que te afeta de alguma maneira. Sim. Quando você faz esses treinamentos, né, para não ser afetado por isso o tempo todo, seu cérebro vai ficando resistente. E aí chega um momento em que você olha e fala, deixa eu passar. E isso é muito legal isso que você falou sobre essa capacidade que o nosso cérebro tem. Porque ele foi treinado para não ter esforço. A gente é treinado para isso, para menos esforço. E aí, em contrapartida, quer dizer que a gente pode aprender e ir mudando o nosso cérebro. Então a gente tem a neuroplasticidade. Então ele quer ficar do jeito que ele tá, confortável, mas ele também é ensinável e ele tá o tempo inteiro aumentando a sua capacidade. Então quando a gente fala sobre a constância, e aí você falou dos desafios, e nós temos um desafio, nós começamos ele no ano passado com as festas de fim de ano de 21 dias. E o quanto que ele impacta. Porque assim, são 21 dias que a pessoa vai tomar ela toma consciência que ela precisa por algum motivo. No nosso caso, o nosso desafio, ele era voltado para a questão de bem-estar, de emagrecimento, de você cuidar da sua mentalidade, da alimentação e atividade física. Né? Então a gente trabalhou isso, né? Mentalidade, atividade física e escolhas saudáveis. E aí, durante 21 dias, as pessoas, nós, né, estamos nesse movimento, tinha esse dever, essa decisão de que ele ia fazer isso durante 21 dias. E aí a pessoa fazia, ela falou, eu quero. Eu preciso, eu quero dar uma secada, ou eu quero ir pra minha confraternização de fim de ano com a consciência mais leve. Então, o que eu tenho que fazer durante o meu dia? E a minha atividade física? Então, a gente teve vários relatos de pessoas que conseguiram incluir nos seus hábitos
coisas que elas sempre queriam muito, mas que não conseguiam. E através do desafio, fazendo ali os 21 dias, elas conseguiram incluir. Então, o que elas fizeram? Elas tiveram constância. Sim, 21 dias de constância. E depois pode continuar, E depois você pode continuar muito. Pra vida toda, se quiser. Mas, assim, é fantástico o quanto que a constância, ela realmente é capaz de mudar o nosso cérebro. E aí a gente consegue disciplinar, algumas pessoas falam criar o hábito, né? E você começa a viver, né, E aí desse você jeito. vive. E aí daqui a pouco você já tá fazendo, você consegue o seu resultado, né? Olha que fantástico. É muito E aí você legal. consegue o que você deseja porque você fez um pouquinho todo dia, você se comprometeu com você todo dia. E o que a gente promete pra gente, a gente precisa cumprir. Porque se eu prometo uma coisa pra mim e eu não cumpro, como que eu vou cumprir algo que eu vou falar pra você ou pro outro, sabe? Então, assim, acho que o primeiro compromisso nosso é com a gente, né? E depois a gente começa a cumprir as palavras que a gente fala pros outros, mas com a gente. Por quê? Porque isso também faz parte do autocuidado, né? E da autorresponsabilidade, que foi assunto do podcast passado, né? Que é a autorresponsabilidade. Então, você ser autorresponsável com você, colocar a constância na sua vida, decisões, né? Que vão te levar no nível que você quer. Então, isso é fantástico. Pode ser que você não consiga, mas pode ser que você consiga. Tudo depende de você, depende de quanta energia você vai colocar, né, nesse seu compromisso com você. E quando a gente tava fazendo as pesquisas, né, pra fazer esse podcast, então, pesquisando sobre pessoas que conseguiram grandes resultados em razão da constância. Então, eu quero convidar você que está assistindo, você lembra de alguém? De um exemplo, de uma personalidade, ou de alguém que você conhece, ou de você mesmo, que quando você colocou ali seu objetivo e você foi constante, você conseguiu realizar o que você queria? E aí nessas pesquisas, aí tem vários exemplos. Aí eu vou lembrar aqui e falar de dois, né? O Ayrton Senna. Então, o Ayrton Senna, a gente né, o brasileiro ama a história do Ayrton Senna. Eu cresci nesse ambiente, meu pai adorava corrida, e aí o exemplo dele, ele foi constante, ele treinava, por quê? Porque o objetivo dele era ser campeão, e aí ele treinava, e aí tinha ele era especialista, né, em correr na chuva, falava, chuva, o Ayrton Senna vai ganhar, mas aquilo ali não era a sorte, não é porque ele desejava chuva, não, é porque ele treinou muito na chuva, ele treinava muito, para ele conseguir o quê? O resultado dele. Aí tem um outro exemplo também no esporte, do Michael Jordan, que também é um ícone do basquete americano, e ele foi reprovado, ele foi excluído do time de basquete da época dele. Mas o que ele fez? Ele treinou, ele foi constante na meta dele, no objetivo que ele queria. E ele é simplesmente um ícone do basquete, porque ele não desistiu, porque ele foi constante, porque ele foi atrás do que ele queria. É top demais, né? E assim, não tem nada melhor para treinar constância e autorresponsabilidade do que o esporte, né? O esporte tem porque vários desafia, né? Desafia demais, assim, como pessoa. Porque a competição no esporte, ele não é com as outras pessoas, né? Você contra o outro. É você, é o seu desafio próprio. A gente vê isso quando a gente corre, né? A gente participa de corridas de rua. E então, quando a gente tá ali correndo, eu não olho para quem tá correndo mais que eu. O homem que tá correndo junto comigo não olha se uma mulher tá correndo mais que ele ou menos que ele. Ele está ali, constante, olhando o seu tempo, se desafiando, né? Controlando respiração, o passo que vai dar. Então, é uma competição com a gente, né? Para se melhorar todos os dias. E isso, assim, me deixa até... Eu fico emocionada, chego a arrepio, sabe? Porque é muito legal esse desafio consigo mesmo. É algo fantástico. E quantas pessoas que a gente pode citar, né? Assim, que não desistiram,
e foram constantes. Então quiseram, desejavam muito alguma coisa e foram até conseguir. Então, tenho certeza que todo mundo vai ter muitos exemplos assim de pessoas que, graças à determinação, à constância mesmo, né? E você que colocou um desafio e conseguiu concluir esse desafio, qual foi o sentimento que você teve depois disso? Lembra desse sentimento? E toda vez que você se colocar em um desafio, que você queira se desafiar, se lembre também como que é depois, porque isso é um combustível para você, porque você sabe exatamente como você vai se sentir quando você realizar, sabe? Então usa isso já como experiência, né? Para que você faça o próximo desafio e possa passar por essa emoção novamente, por esse sentimento novamente. É fantástico. Então, Delma, vamos caminhar para o fim? Vamos! Mas antes da gente terminar, eu quero agradecer as pessoas que já assistiram o nosso podcast, as pessoas que já curtiram, as pessoas que comentaram, quem falou assim, nossa, que legal, vocês comentaram, super importante o tema. Então assim, gente, muito obrigada, minha amiga, meu amigo, muito, muito, muito obrigada. Então, o nosso objetivo aqui, ele é muito nobre. E quando vocês nos acompanham, para nós é uma honra ter vocês aqui com a gente, né? Então, muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada também. E quem quiser deixar aí nos comentários, né, alguma sugestão de tema, a gente também aceita, porque a gente quer falar do que vocês querem ouvir. Porque esse podcast só vai, né, ter continuidade se tiver a interação de vocês, lógico, né? Então, muito obrigada por hoje. Aí, gente, Curte, envia pros amigos. E segue a gente na rede social. Então, aqui na descrição do podcast a gente vai deixar a página, né, do Instagram. Então, vem com a gente, vem pra ficar com a gente. Vai ser, a nossa jornada aqui vai ser muito boa, produtiva. Eu espero aprender com vocês um pouquinho com a gente, que a gente esteja junto aí nessa jornada da gente ser cada dia melhor. E eu sou Delma Brito, Deli Egres, e esse é o Pode Ser. O poder de ser começa em você. E hoje nós falamos sobre o poder da constância, que é o que transforma o seu sonho em realidade. Tchau!